Fala pessoal, Arena Mobile na área. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como aumentar a força do nosso deck sem usar cartas e como isso ajuda na arena e no boss. Nesse vídeo eu irei ajudar vocês a estruturar um deck inicial. Esse é um dos pontos principais que vejo a maioria cometendo pequenos erros. E esses erros no início prejudicam muito na hora da arena. Você provavelmente já viu um cara com menos poder que você vencendo você na arena e deve gerar aquela pergunta clássica: como eu perdi para esse cara se eu tenho mais poder que ele? E hoje eu irei te mostrar na prática como isso acontece. Está na hora da gente virar o jogo e eu irei te ajudar com isso. Vamos para o nosso deck. Eu já deixei um deck limpo que iremos montar do zero juntos. Lembrando que essa é uma conta com o menor poder que eu tenho, então a intenção aqui é mostrar como posicionar tropas mais iniciais e como começar a fazer a transição para um deck melhor. Vamos começar com a nossa linha da frente, que é essencial para o nosso deck. Nessa linha da frente, a gente vai utilizar algumas coisas que são as principais, então eu vou colocar aqui para nós o que são as tropas principais para a gente sempre ter nessa linha da frente e como eu utilizo elas e quando eu utilizo elas. Então, os assassinos são utilizados na linha da frente, os monges são utilizados na linha da frente e também os coveiros são utilizados na linha da frente. Algumas composições a gente vai utilizar a aranha na linha da frente também. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui? A nossa linha da frente ela é muito importante. E quando devemos usar cada um desses itens? Então, os monges nós iremos utilizar muito nesse início e geralmente nessas posições. Ele é muito bom para a linha da frente, pois ele tem um bônus muito interessante para essa posição. Após a morte dele, ele volta e dura mais 3 até 5 segundos, dependendo do nível dele. Ou seja, a nossa linha da frente ela tem que tancar mais dano. E como ele recebe esse dano, morre e depois ele volta e segura mais dano por alguns segundos, ele faz com que as tropas inimigas percam mais tempo atacando ele. Isso é incrível para o nosso deck. Agora vamos para os coveiros. Aqui o nosso foco é ter 5 unidades, mas enquanto não temos essas 5 unidades, podemos fazer algumas adaptações. Nesse caso, eu tenho 4 coveiros nesse deck, e como eu irei utilizar? Nessas posições aqui, ó. Pra cá, pra cá. Então eu vou deixar ele nessas posições, e quando eu tiver o quinto, ele vai aqui no meio. Porque o coveiro, na minha opinião, está fazendo mais sentido do que os assassinos nesse momento? Porque eles demoram um pouco mais para chegar e conseguem fazer um ataque silencioso por trás das tropas inimigas, buscando sempre destruir as catapultas amaldiçoadas, as alquimistas e às vezes os wimps, que normalmente são as tropas que ficam atrás nessa formação. Nesse caso, por eles irem silenciosamente e um pouco depois, eles acabam passando despercebidos pelas tropas de guerreiros que normalmente defendem a parte de trás do deck e conseguem chegar nessas outras tropas que eu mencionei. Agora vamos para os assassinos e o porquê eu não utilizo muito eles nesse momento. Como eles chegam muito rápido na parte de trás do deck adversário, eles acabam chamando a atenção dos guerreiros que utilizamos na parte de trás e acabam morrendo muito rápido, sem chegar até as catapultas amaldiçoadas, as alquimistas e também os wimps, que são quem nós queremos pegar por trás. Ou seja, a partir do momento que temos os coveiros, perde o sentido de utilizar os assassinos. Mas, enquanto não temos os coveiros, podemos utilizar os assassinos para ganhar um pouco de tempo segurando esses guerreiros lá atrás. E agora vamos para a aranha e quando utilizar elas. A aranha eu utilizo apenas enquanto não tenho 5 coveiros, porque atualmente temos uma tropa que acaba fazendo a aranha perder um pouco o sentido e que já está sendo utilizada pela maioria dos jogadores, que são os arqueiros mágicos. Ou seja, se no time inimigo tem arqueiro mágico em todas as linhas, não vale a pena a gente utilizar a aranha, porque ela vai ser esmagada pelos arqueiros mágicos. Como eles atiram a flecha e a flecha atravessa todas as tropas, antes que a aranha chegue no adversário, ela já está morta pela flecha do arqueiro mágico. Caso não tenha um arqueiro mágico em uma das linhas, você poderá colocar a aranha nessa linha específica, porque ela não vai ser atingida pela flecha e conseguirá causar o dano total. Então eu coloco ela normalmente por aqui. E agora vamos fechar a nossa primeira linha com o que temos de melhor nesse momento. Teremos os coveiros nessas posições, teremos os monges nessas posições e teremos a aranha nessa posição. Os assassinos não iremos utilizar nesse primeiro momento.
Para a nossa segunda linha, iremos utilizar apenas os arqueiros mágicos, porque atualmente eles não se movem muito. Praticamente a batalha inteira eles irão permanecer nesse local. Isso faz com que eles deem preferência em atacar para frente e não para trás, mas às vezes pode acontecer. Por que queremos que eles ataquem para frente? Porque a flecha dele atravessa tudo que estiver no caminho. Ou seja, se eles acertarem os tanques que estão na frente e a flecha continua indo naquela direção, ela também causa dano em tudo que estiver naquela direção depois dos tanques. Isso torna essa tropa uma das tropas de range mais forte do momento. Então a gente vai colocar eles, cadê? Aqui, ó. Deixa aqui. A linha completa. E esse é aquele que countera a aranha que eu te falei. Então como a gente está usando isso, todo mundo está utilizando já essa formação, a aranha perde um pouco sentido quando você vê essa tropa nessa formação em todas as linhas. Mas se ela não estiver na linha da aranha, você pode usar a aranha que não vai acertar ela de primeira e que vai causar o dano. E agora vamos para a nossa terceira linha. Eu estou utilizando muito o Imp nessas formações iniciais, porque eles também não se movem tanto quando estão mais para frente, e irão ficar um tempo maior próximo ao arqueiro mágico. E quando eles começarem a se mover, as tropas de guerreiros que colocamos no fundo já estarão à frente deles, segurando o dano necessário. Então colocaremos umas 5 unidades na terceira linha e colocaremos nas posições que eu vou por agora. 2, 3, 4, 5. Iremos colocar nessas posições aqui o Imp. Agora, para fechar, iremos colocar as catapultas amaldiçoadas, e eu gosto de colocar elas nessa formação, utilizando as laterais, porque elas ficam bem protegidas, tanto pelas tropas que temos na frente, quanto pelas que temos atrás. Então a gente vai colocar 6 unidades, e essas 6 unidades vão ficar nessas posições aqui, ó. Elas são essenciais para o nosso dano em área. Inclusive, o bônus dela é que algumas bolas são lançadas com pequenos esqueletos, que são umas bolas verdes. Então, quando você ver bolas verdes sendo lançadas por elas, pode notar que cairão algumas unidades de esqueletos na área e eles começarão a atacar a tropa mais próxima dos nossos adversários. Essa quantidade de esqueleto varia de 1 até 3 esqueletos, dependendo do nível da sua catapulta. Então, lá nas cartinhas, quando você olhar a parte de nível, você vai verificar que tem um esqueleto, e a partir de quando você vai upando os níveis da catapulta, ela vai aumentando também o número de esqueletos, indo até 3 unidades por bola verde. Bom, pessoal, o vídeo está estendendo muito, então eu irei criar a segunda parte e logo irei trazer para vocês. O importante é que vocês já comecem a fazer essas pequenas atualizações no deck e tenho certeza que apenas com essas pequenas movimentações já irão ver um grande resultado na arena. Se essa dica ajudou vocês, curte o vídeo, deixa aquele comentário falando se já estava usando essa estratégia nas primeiras linhas do seu deck e compartilhe com os amigos ou até mesmo com o clã de vocês para ajudar todo mundo a evoluir nesse jogo. Tamo junto, pessoal, até a próxima!